vão para a aniversariante, Dona Ivone, diretora do programa. Hoje é muito... Bom dia, estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, 30 de maio, segunda-feira, vamos iniciar esta maravilhosa semana falando sobre a importância dos pais na educação dos filhos. E você que está me assistindo sabe o quanto é importante. Porque se não fosse assim, os filhos ficariam soltos e as tragédias aconteceriam muito mais do que acontece. Então o programa hoje é muito importante e a convidada é pra lá de especial. Os abraços vão para a aniversariante, Dona Ivone, diretora do CEINF, Sônia Helena, no bairro Jardim Panorama. Também para a aniversariante, Sandra Gomes Moraes, filha da Martina, nossa grande liderança lá da Lagoa Dourada. Martina, que é uma guerreira e paraguaia firme, viu? É assim que a gente precisa, de gente que vai atrás e que cumpre com seus compromissos. Também um abraço especial para a Dona Luzia Jesus da Silva, moradora do bairro Jardim Aero Rancho. Eu estive fazendo uma visita lá no CCI da Piratininga, estava junto com o vereador Ribeiro, no baile de vocês, alusivo ao Dia das Mães. Fiquei impressionado, o carinho com que vocês me receberam, todas falando que são fãs do programa Médico da Família. Aliás, vocês da terceira idade são especiais para mim, porque vocês me assistem todos os dias e aonde me encontram, vêm me abraçar, pedem um beijo, e eu gosto de beijar, saio distribuindo beijo para todas vocês. Que bailão bonito aí no CCI da Piratininga. Parabéns, falei que uma vez por mês estarei com vocês e vou cumprir. É inegável que os filhos são exatamente o reflexo dos pais. Por isso, eles ocupam um papel fundamental na educação dos filhos, sendo responsáveis pela formação de personalidade e de caráter de cada um de nós. Portanto, nós pais devemos manter uma boa conduta para servirmos de bom exemplo aos nossos filhos, uma vez que o ato de disciplinar uma criança está relacionado a um bom ambiente familiar, que é o primeiro e mais significativo para a interiorização de valores e criação de hábitos. Como vocês veem, pai, mãe e vocês avós que estão nos assistindo, é importante demais que vocês deem exemplos para a formação dos filhos de vocês. Estamos aqui com a nossa amiga, minha amiga, amiga de vocês já no Mato Grosso do Sul, a Cris Poli, super nani, pedagoga e apresentadora do programa de grande audiência a nível Brasil e principalmente aqui no Mato Grosso do Sul. Bom dia, Cris Poli. Bom dia, doutor Paulo. Eu, mais uma vez, fico feliz com a sua presença. O nosso público, os nossos telespectadores, eles são ávidos das informações e principalmente em relação à educação dos filhos. E você consegue nos transmitir isso. Foi assim na palestra que você ministrou aqui em Campo Grande e também agora com esses programas que a gente está gravando. Então eu começo lhe perguntando, qual é a importância dos pais na educação dos filhos? Bom, você acabou de falar, né, na apresentação, o papai e a mamãe são fundamentais, né, a influência deles é fundamental na educação dos filhos. A começar porque eles são o primeiro referencial de conduta, de comportamento, de tudo, de linguagem, de expressões, enfim, de tudo que uma criança recebe no momento que ele nasce, né? É o primeiro referencial, o primeiro contato com o mundo é através dos pais. Então, aquilo que os pais falam, aquilo que os pais fazem, aquilo que a criança vê nos pais, vai moldando essa criança, vai modelando essa criança, vai formando essa criança
Porque muito antes dele entrar em contato com outras pessoas, muito antes dele entrar para uma escolinha, ele tem esse contato com os pais. Então, são fundamentais, quer dizer, a criança é um espelho dos pais, aquilo é um reflexo dos pais. Então, isso mostra a responsabilidade que nós, pais, temos na educação de nossos filhos. Somos realmente referência e acabamos virando muitas vezes os super-heróis? Claro, lógico, porque essa criança olha para o pai e a primeira visão que ele tem do pai é esse super-herói. Ele tudo pode, eu posso me jogar nos braços do meu pai, porque meu pai me segura, esconder no abraço da minha mãe, né, porque minha mãe me protege. Então, isso é, o que é o super-herói? É um herói assim que pode tudo na vida de uma criança. E o papai e a mamãe são os primeiros super-heróis mesmo na educação da criança. A maior dificuldade enfrentada pelos pais na hora de educar os filhos, qual seria? Bom, eu vejo assim uma grande dificuldade que os pais têm hoje em dia de assumir a autoridade que eles têm como pais, né? Na verdade, quando uma criança nasce, junto com a bênção, né, desse bebê, essa coisa gostosa, né, que a gente recebe, vem junto no mesmo pacotinho, né, autoridade para a gente educar essa criança. Vem a responsabilidade da educação e a autoridade. E hoje os pais têm dúvida assim, com respeito a essa autoridade. Eles não sabem muito bem o que é autoridade. Não são referenciais de autoridade. Se tornam pais autoritários porque não sabem muito bem como lidar com as situações e acabam se tornando pais que gritam, que batem, que tentam impor essa autoridade pela força. E então essa dificuldade com entender a autoridade é muito forte, né, nas famílias e nos casais que eu vejo hoje em dia, né? É uma diferença grande entre as duas coisas. Exatamente. Né? Então, quando os pais impõem essas regras, elas devem ser cumpridas, então. Eles não podem afrouxar e deixar a criança tomar conta. Não, exatamente. A primeira coisa que o pai tem que entender tem que ter a convicção dessa autoridade. Se você tem autoridade, você tem que colocar regras. A gente vive numa sociedade com regras. Então, em casa tem que haver regras. Não são ruins as regras, são boas. E a gente precisa disso para conviver. Regras positivas, regras negativas. O que é isso? Isso pode, isso não pode, isso deve, não deve, assim, do outro lado. São regras aí. Você comunica isso para os pais, para as crianças. Os pais comunicam isso para as crianças. E tem que ir para frente, tem que perseverar, isso tem que ser cumprido. Porque é nessa direção que você vai educar o seu filho. Nesse dia a dia corrido, estressante, que cada um de nós leva com seus compromissos profissionais, várias atividades, o pai trabalha, a mãe trabalha, eles acabam delegando essa função de educar, muitas vezes, para os educadores nas escolas. Isto é correto? Não, isso é terrivelmente errado. Isso que acontece muito frequentemente hoje em dia, acabam delegando autoridade para as escolas, para a babá, para a empregada, para a vovó. Então, isso está errado, porque a responsabilidade é dos pais. Então, o que é a escola? A escola é parceira na educação dos filhos. O que são os avós? O que são as empregadas, as babás? São colaboradores. Porque se o papai e a mamãe trabalham fora, alguém precisa ajudar a cuidar das crianças quando eles não estão em casa. Isso é ruim? Não. Está errado? Não. A gente precisa de alguém para ajudar. Mas a gente não pode delegar. Delegar não significa você tirar de você se sentir livre dessa responsabilidade e passar para outro. E acaba culpando essas outras pessoas numa educação errada, que você não concorda ou que não agrada a você. Está tudo errado. Então, isso está muito complicado hoje em dia. Cris Poli, na educação de uma criança, bater faz parte desse contexto? Essa resposta você vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. Eu disse que era rapidinho, programa especial, Como Educar os Nossos Filhos. Estamos aqui com uma convidada especialíssima, já amiga do Mato Grosso do Sul, ela que recebeu um título na Câmara Municipal de visitante ilustre e realmente é uma visitante para lá de ilustre.
uma pessoa do bem, ela que é pedagoga, apresentadora do programa Super Nani do SBT, líder de audiência, Cris Poli. Eu lhe perguntei no bloco anterior, na educação dos filhos, bater faz parte? Não faz parte. Ainda bem, né? Eu sempre falei que sou contra realmente bater. Por quê? Porque a minha proposta é educar as crianças. E bater não educa. Bater simplesmente é uma maneira do pai, da mãe, ou, enfim, quem estiver cuidando da criança, descarregar assim, nervosismo, estresse, uma frustração, uma tristeza, enfim. Você não consegue resolver uma situação de outro jeito, então você bate. E como você é mais forte que a criança, vai doer. Como doeu, a criança para com o comportamento que está fazendo. Mas isso não quer dizer que você está educando essa criança. Então, eu sou contra realmente, a gente não precisa bater, nem essa palmadinha, porque agora deram de chamar palmada educativa. Um absurdo. Eu nunca vi isso aí, né? Então, não existe palmada educativa, né? Então, eu sou absolutamente contra. Campo Grande, infelizmente, é considerada uma das capitais onde existe o maior número de divórcio. Como que os pais separados devem agir na educação dos seus filhos? O pai e a mãe, morando juntos ou morando separados, vão continuar sendo pai e mãe dessa criança pelo resto da vida. Isso não tem nada que possa mudar. Eu sei que talvez seja a orientação mais difícil de todas, mas esse pai e essa mãe, sempre que possível e da melhor maneira possível, tem que tentar entrar num acordo sobre a educação dessa criança. Eles podem estar morando separados. Eu sei que muitas vezes é muito difícil, porque as separações são, às vezes, com briga, né? Traumáticas, enfim. Eu acho que vocês, como pai e mãe, têm que pensar nessa criança. Então, como educar essa criança? Essa criança precisa haver um companheirismo, um diálogo entre esse pai e essa mãe, pelo bem dela. Que esse pai e essa mãe possam dialogar para entrar em acordo e em um ponto em comum sobre como educar essa criança. É difícil? Mas pelo bem dessa criança merece o esforço, vale a pena o esforço. Falar de dinheiro com os filhos, porque muitos acabam dando muitas coisas, comprando os filhos, e eles não têm noção de como que isso acontece. Falar de dinheiro é importante para a educação também desses filhos? Claro, é importantíssimo você, papai e mamãe, começar a ensinar ao seu filho como lidar com o dinheiro, aprender, que essa criança aprenda o valor das coisas, desde que ele é pequeno, a partir de uns 5, 6 anos de idade, já dá para você ir trabalhando com seu filho isso, você educa ele saindo, por exemplo, dando umas moedinhas ou um pouco de dinheiro para que ele possa decidir aquilo que ele quer comprar. É importante porque isso faz parte da formação da criança. Isso vai fazer parte para quando ele for mais velho, ele aprender a controlar, administrar aquilo que ele tem nas mãos, né? Que pode ser muito, pode ser pouco, não importa. O fato de ter pouco não quer dizer que nada, né? Às vezes a pessoa tem muito e também não sabe administrar, entendeu? Né? Então eu acho que é importante e é necessário também. O que é que os pais precisam para que os filhos tenham um bom desempenho na escola? O ideal seria que os pais pudessem escolher a escola onde eles vão colocar seus filhos de acordo com a maneira de pensar deles. O que eles querem para os filhos? Então, eu vou escolher uma escola cuja formação, não estou falando de informação, estou falando de formação, esteja de acordo com a minha maneira de pensar. Isso seria o ideal, né? Mas, no mínimo, o que os pais têm que saber é ir na escola e se informar qual é a visão da escola, a filosofia da escola, qual é o ponto de vista, como que a escola lida com a indisciplina, como que ela faz com a briga, como que faz diante de um bullying, qual é a atitude que a escola toma. Porque isso o pai vai saber através disso se ela está de acordo com a maneira de pensar e dos filhos. Se isso acontece, isso quer dizer que estão em linha, escola e família. Então, isso muito provavelmente vai dar um resultado muito melhor no rendimento dessa criança na escola, porque a criança vai estar ouvindo a mesma linguagem, a mesma orientação, entendeu?
Se isso não acontece, notas baixas, como você está falando, eu acho que a primeira coisa que a família tem que fazer é ir para a escola, conversar com a coordenação, conversar com a direção, para ver o que está acontecendo. Porque quando a criança ela se encontra bem na escola, adaptada, se sente à vontade, tem a mesma linguagem que a casa, a escola é assim, criativa, estimula a criança naquilo que ele tem que fazer, a criança naturalmente se adapta a tudo isso. Ela rende bem, né? Ela rende bem. Por quê? Porque ela se sente motivada. Presença dos pais para que seja otimizado esse tempo. De que forma deve ser feito? Porque tem pai que trabalha em 2, 3 empregos, chega tarde em casa, mas ele tem o fim de semana, ele tem os horários. Precisa ser otimizado mesmo esse tempo de convivência para com os filhos? Não importa, você trabalha o dia todo, trabalha em 2 ou 3 empregos. Quando eu vou embora, meu filho está dormindo. Quando eu volto, já está dormindo. Mas você tem uns fins de semana, tem algum feriado. Então, aquilo que você tem livre, esse tempo disponível que você tem, que seja um tempo para estar com seu filho. Tempo de qualidade com seu filho. Por que eu falo de qualidade? Porque às vezes o pai senta junto com o filho a jogar um videogame e não tem diálogo, não tem conhecimento. Pode jogar videogame? Pode jogar videogame. Pode assistir um filme juntos? Pode também fazer isso. Mas que além disso tenha esse diálogo para o pai poder conhecer essa criança. Meia hora por dia, só final de semana, só nos feriados, enfim. De acordo ao ritmo de vida que essa família tiver, mas que esse seja um tempo otimizado para poder conhecer a criança e estabelecer esse diálogo entre pai e filho. Cris Poli, quero te agradecer e que a gente possa, num futuro próximo, estar de novo em Campo Grande, você oferecendo esse ensinamento todo, esse conhecimento todo que você tem para o povo aqui do Mato Grosso do Sul. Obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Para mim foi um prazer estar com vocês, conhecer você, seu trabalho também, e estar aqui em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, né? Muito legal, muito bom. Obrigada, viu? Até a próxima. E é isso aí. Se você ainda tem dúvidas sobre este assunto, outros relacionados na área da saúde, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Reflexão do dia. Para qualquer espécie de sofrimento, é possível dar migalhas de alívio ou amparo, ainda quando semelhante migalha não passe do sorriso de simpatia e compreensão. E você pode fazer isso para todos aqueles que precisam. Uma boa tarde a todos vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.